nesse sentido, nenhum livro serve. Por mais que a gente bem avalie, a gente sempre vai ter outras questões para colocar, as coisas que vão surgindo, a gente vai entremeando, né, vai se utilizando de diversos materiais, e aí conversando sobre isso, sobre esse papel autoral, tanto no momento, né, de uma aula expositiva, que você vai conversando com os alunos e vai construindo os esquemas, construindo os conceitos junto com ele, também com as atividades, né, que você avalia não, neste momento, aquela atividade que está em tal livro é interessante, então eu vou me utilizar daquilo lá. Em outro momento, não, aquele lá não cabe, né? O que tem em determinado livro não cabe neste momento, o que vai ser interessante para o meu aluno é outro. E você vai construindo a autoria da sua aula, né? Você vai construindo aquilo que você considera, dialogando com os alunos, que você considera interessante e pertinente de material para utilizar, né? A Fabiana mesmo, assim, né? Falando de Grécia, falando de antiguidade, de feudalismo, nossa, Fabiana vai para a escola com materiais, enfim, cheia de saco de materiais, porque, enfim, dentro daquela realidade dos alunos, ela tem um papel autoral de construção de material que não invalida a importância do livro e não invalida essa questão de adoção de critérios para a adoção de um livro. Aí, para eu terminar, não sei se tem... Não, essas duas juntaram. E aí a gente pensou, assim, com muita conversa, falando de todas as experiências que a gente tem, enfim, ao longo aí, de que a gente vai se construindo, né, enquanto professor, a gente vai pensando na nossa prática e a gente vai se formando de modo continuado, né, ao longo que as experiências os anos vão passando, as experiências vão chegando, as contribuições, né, tanto dos alunos e de outras pessoas vão chegando. E aí a gente pensou em critérios para essa escolha, né, no PNLD deste ano, eu, Fabiana, a professora Silvia, lá na nossa escola, querida, Gil Xavier, e aí conversando o que seriam esses critérios, né, para a gente, né. O primeiro critério seria um texto base de fácil compreensão, porque a gente está entendendo que a gente tem um papel autoral, sim, a gente vai se utilizar de diferentes materiais, o livro didático é um material importante, mas ele não é o único material que a gente vai usar, a gente não trabalha engessado, mas a gente precisa, antes de tudo, de um texto, de um livro com um texto base de fácil compreensão, né, Fabiana, você quer falar sobre isso? Porque o que a gente deseja com isso é que o nosso aluno tenha autonomia de leitura, que ele não dependa só do professor para ler com ele, que você pode começar a ler com ele, que isso é interessante, mas que em um momento ele pode resgatar aquele livro e ler na sua casa, ler para um parente, né? Então é isso que a gente deseja, que ele tenha vontade de utilizar aquele livro em outros momentos, que não seja só na sala de aula, né? Que no seu momento, lá sozinho em sua casa, não, eu vou estudar história, ou eu preciso, ou eu tenho prova, ou eu quero simplesmente estudar história, que ele se veja diante de um material que ele consiga compreender. Que o cative, né? Que o cative, que dialogue com ele, que não seja um texto bruto, duro, que não converse com ele. Que não converse com ele, né? Enfim, então esse texto base assim, seria assim, o critério principal, né? E aí vem outras questões, outros itens também que pra gente é bastante relevante na escolha, né? Esse critério, que é a diversidade de atividades, né? No sentido que, por exemplo, falando lá dos livros convencionais, né? Você vê um tipo de atividade que é um nome que eu tenho horror, questionário, eu fico... assim, tem um verdadeiro horror essa palavra questionário, porque talvez vocês partilhem disso, né? Aquele 50 questões para você responder e depois, enfim, questões que sejam trabalhadas, né, de organização de ideias, começando lá por organização de ideias, trabalho com conceitos e também com atividades reflexivas, enfim. Outra coisa que a gente também usa como critério, por exemplo, né, diante da realidade que a gente tem, que eu creio que seja a maioria
do Brasil esmagadora. Imagens de boa qualidade e de tamanhos razoáveis, né? E que venham dialogar com o texto também, que não estejam ali só jogados para ilustrar, né? Que na verdade tem um significado para aquele aluno ali. Por que foi utilizada aquela imagem, né? Isso, então a gente tem dificuldade de recursos, né? Audiovisuais, a escola é penoso utilizar, envolve demanda tempo, enfim, porque não tem esses aparelhos prontos. Então a gente precisa de um livro que você possa utilizar a imagem, que você possa, enfim, que seja atrativo nesse sentido, né? Outra coisa também é a presença de documentos históricos. Assim, eu confesso que as pessoas perguntam, né, como que você foi fazer história, o que te motivou a fazer história. E eu me lembro que tinha uma professora que eu ficava doida que chegasse o dia da prova dela. Porque na prova, especificamente, as aulas eram aulas expositivas, né, bastante expositivas, só no dia da prova eu ficava ansiosa, tinha documentos históricos. E aí eu me sentia ótima, porque eu conseguia entender uma linguagem da época, né? Como assim isso faz todo sentido hoje, é de não sei quanto tempo atrás. Então, assim, nesse sentido, acho que os livros ultimamente têm tido assim, uma riqueza, essa proposta, né? Que, assim, eu especialmente, como a mim me despertou e cria uma curiosidade, né? Um sentido de curiosidade ao aluno, e para a gente é um dos critérios também importantes, né, de um livro. Enfim, textos complementares diversos, né? Hoje em dia também indicação de produtos culturais que eles possam acessar, né? Também é algo relevante. Enfim, aí assim, partindo dessa experiência, né, que a gente tem conversado, enfim, tentado decorar cada vez mais, aí a gente pensa assim, a gente tem algumas reflexões assim, sobre o que é isso, né? A gente vê a Helenise, a professora Flávia e outros tantos nomes, que professor também, né? Que tem se debruçado sobre esse trabalho com o livro didático, né? E aí a gente pensa assim, como que esses trabalhos tão substanciais, tão relevantes, podem realmente começar a provocar uma mudança nessa realidade que a gente tem nas escolas. Sabe, Caroline, me deixa extremamente entristecida pensar que, de um lado, a gente tem pessoas extremamente dedicadas, competentes, fazendo um trabalho tão bem elaborado, né? E, ao mesmo tempo, na realidade dos municípios, na realidade das escolas, você vê o inverso, né? Quando eu entrei no Estado, eu fiquei, em princípio, com raiva de um livro, que depois que aquela situação passou, eu não considero que o livro seja tão ruim assim. Não acho que está no nível dos livros convencionais, ele tem uma proposta bacana, mas eu fiquei com uma certa ojeriza aquele livro, porque quando eu entrei na rede, eu trabalhava em 5 escolas, numa matrícula, 5 escolas, e todas as 5 escolas que eu cheguei, o único livro que tinha era aquele. Isso lá em 2007, né, depois do PNLD já está acontecendo. Então, nos últimos anos, nos últimos PNLDs, eu vejo que a coisa está funcionando e isso, assim, uma dessas 5 escolas, que eu digo que o livro era o mesmo, era a escola que a gente trabalha hoje, que, como eu falei, a gente recebe os livros, né? Eu posso dizer que 80% das coleções, talvez até 90%, eu recebi da mão de um representante de editora. Olha, temos esse livro, e com cuidado de sentar, olha, tem essa proposta, né, me dedicando um tempo para mostrar a proposta do livro. E assim, a gente tem visto essa mudança de realidade, né, mas ao mesmo tempo, por mais que as políticas macros, né, elas estejam funcionando de forma bastante efetiva, existe uma mudança de mentalidade que precisa acontecer também. E aí é o que a gente estava pensando, como que a gente pode, o que a gente pode sugerir para isso, né? Porque tem professores nas diversas redes
que já estão formados há muito tempo, né, e estão numa situação de conforto, né, e talvez seja difícil se utilizar de outros materiais que a gente não está acostumado. Então a gente pensa que um trabalho mais efetivo com as redes, né, com as redes de ensino municipais, as redes estaduais, né, talvez uma proposta das pessoas que estão se sensibilizando em relação à importância que a gente deve dar ao livro didático, de propor as redes mesmo, né, vamos, na época do PLD, vamos conversar, vamos, né, fornecer, preparar esse professor, dar a oportunidade dele trocar experiência, formar GTs, na verdade, né? A gente pensou nessa proposta de GTs nas redes de ensino, né, que seja efetivo, de conversa e troca de experiência entre os professores, porque nem sempre isso é possível. Talvez seja possível sim, mas não se atribui importância a isso, né? Porque tempo, quando a gente quer, a gente arruma de alguma maneira, né? E o que a gente precisa é dar importância, dar significado a esse momento, que ele não é só um lugar de poder, né? A editora me oferece tal coisa, ou eu sou mais velha, então eu escolho o que vai... Não, qual a importância de você escolher um material de forma cuidadosa, né? Sensibilizada para o seu aluno? Então, a gente pensa assim que esses GTs, essas conversas, nós que estamos aqui, eu não estou dizendo assim que seja a professora Flávia, nem o professor Helenice, nem o professor lá, enfim, junto à universidade, que seja a gente mesmo, nós, professoras das redes diversas que estamos lá, por que não parar para conversar, propor isso em suas redes, propor isso nas suas escolas, né, junto ao mais cedo, da importância desse momento. E outra coisa que a gente queria falar é sobre que as universidades, né, de que forma as universidades podem contribuir para isso, assim, na formação desses graduandos, né? Como eu falei, eu me formei, né, considero que eu tive uma boa formação na graduação, mas em momento algum alguém me falou ou me passou pela cabeça que eu ia ter que escolher um livro didático para trabalhar com os meus alunos, como eu já relatei, né? Então eu me deparei numa rede de ensino, toma aqui, livro para vocês, né? E como assim? Exige um livro que eu conhecia, era aquele que eu estudei na época que eu era aluna, né? Fui aluna da rede estadual a minha vida inteira, até na universidade. Não existia essa oferta de livro didático, né? A gente tinha que comprar quando podia. E aquele livro meu lá, velhinho, que eu estudei para o vestibular, com o Tiradentes esquartejado, talvez fosse a única referência que eu tivesse, né? E assim como assim, tem todo esse leque de opção, o que é isso? Né? Porque não se toca nesse assunto, né? O graduando que está na universidade hoje, ele não tem noção, e desculpe eu generalizar, porque eu sei que na UERJ, lá nas suas universidades, os graduandos estão ter acesso a esse tipo de material, mas não tem noção dos materiais que são produzidos, inclusive paradidáticos também. Hoje em dia, na Prof. História, né, na matéria de currículo e memória, a professora está fazendo um trabalho desse, de preparar o professor cada vez mais para estar apto para fazer essa escolha, de sentir à vontade para fazer essa escolha junto com o seu grupo, né? Mas é uma questão do Prof. História. Eu não sei se todas as universidades já estão contemplando, né, essa prática. Obrigada a todos. Temos tempo para fazer. À medida que as pessoas desejem, a gente faz uma rodada. Já está com um dia bastante comprido, mas as falas são sempre muito preciosas, sempre ficamos com indagações, então à medida que as pessoas presentes desejem, as suas indagações serão respeitadas. Por favor, então, a palavra é vossa. Noel? Posso fazer tudo? Pois não. Bem, professora, meu nome é Manuel, sou formando em História na UERJ, no 7º período. Queria fazer uma pergunta, de tudo que eu escutei ontem e hoje, bem, vou fazer uma comparação assim, um pouco
rápida, não sendo um marxista, mas já fazendo essa comparação, o que eu observo nos professores que escolhem os livros, que trabalham nessa escolha, é como um indivíduo que trabalha numa fábrica produzindo um único produto, ou seja, uma parte pequena de um produto. Aí minha pergunta é para vocês, Elisângela e Fabiano, vocês trabalham há muito tempo nessa área, escolhendo livros, observando os alunos, o desempenho desses alunos, como que vocês veem o aluno como usuário final desse produto, como que ele recebe esse produto e como que ele se apropria desse produto, sendo que vocês fizeram parte nessa escolha, ou não, entendeu? Como vocês encaram isso? Que no caso, o produto final, quem usa é o aluno. Mais alguma coisa ou vocês? Deixa eu juntar então aí, né? Pelo tempo a gente junta, faz essas três. Uma pergunta que eu já estava pensando, até no mês anterior, essas questões todas que a gente está pensando, sobre a formação do professor, sobre opções alternativas para esse livro didático, enfim. E quando vocês falam, né, dos critérios que vocês estão pensando e buscando pensar nesse processo de escolha, e vocês mencionaram os critérios, eu fiquei também pensando sobre até que ponto, né, vocês estão falando do ensino fundamental 2, mas pensando também no ensino médio, até que ponto o vestibular e o Enem, eles estão fazendo parte também, seja da configuração, né, dos conteúdos, entre aspas, canônicos que a gente estava discutindo, né, nas outras mesas, seja nessas propostas alternativas para ensinar Grécia, Roma e outros conteúdos, e seja nesse processo de escolha, né, dos livros didáticos. Se de alguma maneira a questão do vestibular, a questão do Enem e, portanto, os conteúdos abordados, né, nesse vestibular, eles perpassam em algum momento esses critérios de avaliação. Desculpa, eu cheguei atrasada e não acompanhar a fala de vocês desde o início, mas eu perguntei se vocês abordaram alguma coisa a respeito. Eu queria saber, falando-se até dos livros didáticos digitais, o AD de objetos educacionais digitais, que esteve presente no PNLD, você falou da dificuldade de se utilizar, dos recursos, mas queria saber se vocês, se vocês tiveram acesso, se analisaram esse material e viram o que ele pode trazer de contribuição, quais são as suas impressões sobre esse material, se ele pode ir além do livro didático mesmo, e se realmente é uma proposta para se trabalhar em sala de aula. Professor? Ótimo. Então, eu queria parabenizar a mesa, parabenizar a Carolina pela ótima exposição, concisa, né? Porque normalmente quando a gente faz uma defesa de dissertação, a gente tenta ainda recuperar muito. Acho que você foi super concisa, parabéns. Acho que você trouxe aqui as questões também do seu trabalho para compartilhar conosco. E eu acho que vocês dois formaram uma exposição compartilhada maravilhosa. A tipologia que se apresentou, acho que se virava um artigo bacana, viu, Fabiana? Eu acho que ambos trouxeram para a gente questões muito legais. E aí eu acho que vale dizer que desde que surgiu o PNLD, diferentes professores dos diferentes cursos de licenciatura têm incluído nas suas unidades de metodologia do ensino ou de disciplina similar, uma unidade tratando da questão do livro didático, da escolha do livro didático, como um item de formação do professor. Mas isso por iniciativa do próprio professor. Eu acho que isso que vocês falaram, eu acho que aponta para algum tipo de indicação para uma regulamentação, que eu acho que é super interessante sair do lugar da iniciativa pessoal para passar a ser algum tipo de orientação para a formação das licenciaturas. Eu acho que vale, né? Porque não é algo opcional, é algo necessário enquanto valer essa política de Estado, que a gente espera que permaneça. Eu também, eu não vou fazer grandes comentários, tem questões, eu só queria dar um depoimento pessoal, assim, de como me
incomoda, me toca, me impacta, assim, ouvir colegas professores da rede. Eu também, como você, Sônia, eu passei muitos anos, mais de 20 anos na escola. E eu vejo, assim, então a gente tem o depoimento, o trabalho da Caroline, que mostra que há ali um descompasso, que os professores têm muita resistência à escolha, que fazem uma escolha muitas vezes, né, não autônoma, sem autoria, e muitas pesquisas apontam exatamente para esse caminho. Só que, por outro lado, nesse país diverso como nós temos, tem muitas experiências ricas, bacanas, como essas que vocês trazem, Elisângela e Fabiana. Então, assim, a gente nunca pode olhar para a educação no nosso país, um país continental, e dizer está tudo errado, todos fazem assim, todos fazem assado, porque tem as mais diversas experiências, e tem experiências muito ricas, tem professores que estão ali na luta e com muita força, com muita garra, estão tocando adiante, e essa é a maioria dos professores, né? Eu tenho muita fé, eu tenho muita crença, eu tenho muito respeito pelo professor que está lá na escola, porque tem gente muito valorosa, e a maioria é, e eu gostei muito, assim, dos depoimentos de vocês. Parabéns. Vocês podem então responder, eu gente falar, depois eu fecharia. Noel, sobre a apropriação do livro didático pelo aluno, né? Como a gente falou dessa nossa preocupação de que o aluno, antes de tudo, né? Antes, assim, eu, professora, eu quero tal material para utilizar na minha aula, que seria confortável, né? Eu ficar lá virando página, trabalhando com o livro, virando página, trabalhando sequencialmente naquilo ali, né? Seria confortável, mas antes de tudo a gente tem pensado assim, no que pode produzir uma autonomia ao aluno, né? E aí, nesse sentido, a gente pensa em ser criterioso num texto atraente, um texto que motive, um texto que cative, que ele possa fazer essa leitura de modo autônomo lá na sua casa, né, lá no seu barraquinho, lá no seu, onde for, onde ele quiser ter um contato com o livro, que ele o faça e tenha uma experiência rica, interessante, né? E nesse sentido, aí seria até um objeto interessante de investigação, assim, pensar de que modo esse aluno está utilizando o livro para além da sala de aula, porque a gente sabe que nem todos, mas alguns se utilizam, muitos se utilizam, vêm conversar com a gente, alguns assim, porque obviamente o livro, né, e aí nesse sentido eu acho que ele tem que dar conta de alguns conteúdos, enfim, porque em sala de aula a gente vai fazer opções, a gente vai dar conta da história, né, do tempo das cavernas até As cavernas é o terceiro. Não, mas isso se é uma proposta de livro, ótimo. Porque à medida que for surgindo o interesse do aluno, né, ele mesmo vai se utilizando o livro. Não, eu quero saber sobre, enfim, evolução islâmica no Irã. Tudo bem que é um tema interessante para a gente trabalhar em sala também, mas que eu posso fazer a opção de não trabalhar porque eu disponho de pouco tempo. E mais que isso, eu faço opções metodológicas que eu considero que são interessantes para o aluno, para motivar o aluno. Enfim, mas aquele conteúdo está lá, né? E aí seria um estudo interessante de se fazer, né? De que forma esse aluno está se apropriando, está se deleitando. Tem um livro especificamente aí que os alunos, eu sinto falta de ler aquele livro, né? Ficava em casa. Por esse contato do indivíduo, né? O cara lá com o livro especificamente, né? Eu posso aqui responder tudo, mas eu sei que muitos alunos se apropriam realmente, vêm, como eu estava falando, né? Comentar de repente algum assunto que está lá em determinados capítulos do livro, algum assunto que você não tocou na sala de aula, mas que você sabe que o aluno está lendo, né? Que pegou o livro, me mostra, isso aqui, professor, isso aqui podia falar. Isso, de vez em quando, isso acontece sim. A gente tem alunos interessados e que a gente sabe que pega o livro e lê, né? O que eu vejo assim, alguns alunos, principalmente do sexto ano, são os meus mais curiosos e querem antecipar tudo o máximo possível. Eles folheiam muito o livro, eles não se atentam muito ao texto, não, mas as imagens chamam demais a atenção deles. E aí eles vêm me perguntar, professor, mas o que é isso? E assim,
na medida do possível, vou tentando, assim, como dá, responder para eles o que seria aquela imagem, né? A gente começa a conversar e eles começam a contar de que momento eles já visualizaram aquilo, num filme, num jogo. Eles têm muita curiosidade por isso. Assim, aluno vir conversar comigo sobre texto é bem raro, mas pela imagem, eles adoram, eles se apropriam dessa forma, entendeu? A curiosidade parte dali. E aí eles ficam com vontade de saber mais em relação àquela imagem. Como que eu posso procurar cada vez mais, entendeu? A questão das... Vocês, acho que tem uma outra Deixa eu questão. só... tem a Jéssica e o livro digitais aqui. Isso. Sobre a Jéssica, tocou no assunto dos livros do ensino médio, né? Eu trabalho nos dois segmentos já, né? Desde que comecei no magistério, trabalho nos dois segmentos, assim. E eu considero que... E aí eu, né, a professora trabalhando com PNLD do ensino médio, né? Eu considero, assim, que os livros, no geral, os livros do ensino fundamental, na minha opinião, assim, são mais atraentes, né? Porque eles têm uma metodologia mais explícita. Os do ensino médio tendem a serem um texto bruto, duro, por exemplo, 15 páginas sobre a Revolução Francesa, né? Assim, eu considero que o aluno não precisa saber tão especificamente assim, de determinado assunto e, ao mesmo tempo, assim, a grande maioria dos livros eu considero que são pobres em imagens e recursos. As atividades tendem a se reduzir aos chamados questionários e questões de vestibular, né? E assim, eu acho, às vezes, muito duro, muito mais duro, porque o nosso aluno do ensino médio, ele está, alguns, né, rede pública estão interessados sim estão visando vestibular ou Enem, mas eles querem também que o dia a dia deles seja alguma coisa atrativa. E nesse sentido, eu acho que os livros do ensino médio devem muito ainda para os do fundamental, sabe? Deixa eu complementar essa questão, só para mostrar. É claro que a experiência que eu tenho agora é a experiência do Colégio de Aplicação da UERJ. É uma experiência muito específica, mas acho que vale, porque a adolescência está lá, está cá, a juventude, as questões estão postas de maneira globalizada. E como eu disse para vocês no início, o Colégio de Aplicação, especialmente a questão da disciplina de História, não usa o livro didático. Tradicionalmente, tem 59 anos e nunca utilizou o livro didático como ferramenta básica de utilização em sala de aula. Sempre houve uma preocupação na produção desse material didático. Essencialmente era a produção de texto didático, agora está se modificando um pouco mais, inclusive como uma experiência para os licenciados. Então, a primeira coisa que o licenciado da UERJ sabe, tem que fazer, eu tenho que produzir texto, porque se eu for na minha regência, tem que ter um texto, mesmo que não seja um texto autoral, mesmo que seja um texto que também use adaptação de manuais universitários, mas ele tem que produzir alguma coisa. Então, agora, estou trabalhando no terceiro ano do ensino médio. Então, usando isso, eu produzi os textos sobre o processo de revoluções latino-americanas dentro do ambiente de Guerra Fria e tudo. E aí eu resolvi que não dá tempo de fazer isso tudo, não dá, eu vou produzir. Então, eu fiz uma narrativa em que eu tentava, tendo um eixo, que era o objetivo meu particular em relação a tudo, eu produzi esse texto. E que foi entregue para eles muito em cima da hora, 2 semanas, cerca de 2 semanas antes da prova que eles iam fazer. Eles tinham trabalhado comigo, então eles trabalham muito com o Beta Show, com os PPTs e tudo. Mas eu disse que eu ia produzir, estou falando só olha o texto, eu fiz esse texto e entreguei para eles. Qual foi a minha surpresa? Eu achei assim, vocês estão brincando comigo, usei a palavra, desculpa, mas eu sei, vocês estão me sacaneando, né, gente? Mas foi exatamente isso que eu falei com ele. Mas não, Sônia, a gente não está fazendo isso, a gente mostrou mesmo. O seu livro, o seu texto contava uma historinha legal. Essa expressão, sabe, quer dizer, porque foram numa turma, na outra, o seu texto contava uma historinha, eu me prendia ao texto. Então, a questão da narrativa, a questão do especialista que deve transpor. E aí é complicado a transposição, eu vou usar o termo transpor sem entrar na discussão da transposição didática, tá bom, gente? Senão a gente entra aqui numa... Mas que deve transpor a sua especialidade
para produzir uma narrativa que seja, no caso da nossa preocupação com a história, que atente para todas as ferramentas da produção do conteúdo histórico, mas ao mesmo tempo tenha clareza suficiente para perceber que ele está escrevendo para um outro público, é educação formal, mas é um outro público. É um pouco nesse sentido que eu fiz a pergunta anterior, Amanda, porque essa é a grande dificuldade dos especialistas, dos acadêmicos. Existe uma grande dificuldade nessa transposição. Existe essa dificuldade porque também as academias não discutem isso, por exemplo, na formação docente ou no curso de bacharelado. Porque o ensino de história não é uma questão objeto para os cursos de bacharelado na história. Então, eu acho que essa questão da produção de uma narrativa, essa produção é um trabalho, gente. Ela exige determinadas habilidades e não só o dom de escrever. Isso é um aprendizado. É um aprendizado, inclusive, multidisciplinar, que não passa essencialmente, ou não apenas, pelo conhecimento da especialidade, no caso da história. É um conhecimento, é uma habilidade que se adquire, que se aprende, né? E que alguns podem ter um traquejo melhor com isso, mas se aprende a fazer isso. Isso a academia está devendo, já que nós, especialistas, agora estou falando do outro lado, já que eu sou esquizofrênica, eu tenho um pé lá e um pé cá, do outro lado, essa é uma habilidade, esse é um ensinamento que a academia deve à formação docente. É a ideia de alguém que está mediando mesmo, né? Mediação, a comunicação, né? Eu acho que a gente poderia desafiar os nossos especialistas de antiguidade de medieval. Eu queria que eles falassem isso, mas nem a gente não discutir isso. Um texto, uma narrativa adequada para os anos finais do ensino fundamental. Um texto possível. Um entre tantos, né, dentro da linha que a gente trouxe, que é de possíveis. Como que você vai comunicar, né? A gente já consegue fazer uma crítica muito boa, aliás, há algum tempo. Mas a gente não consegue transpor a questão de o que fazemos depois o como. O como a gente sabe dizer, o como não faz. Mas o como faz, a gente ainda está... Porque isso foi antes, mas nós temos muitos acadêmicos, muitos colegas, professores de história que têm autoria em Claro, sim. E não necessariamente são os melhores didáticos, nem do ponto de vista da historiografia. E nem são livros que mexem, que botam a mão na cumbuca de temas como Não, esse, da antiguidade. Sim, a gente conhece e a gente sabe que são excelentes esses historiadores. Não foi à toa mas... que escolheram esses dois temas para a mesa de hoje. Eu queria só assim responder ali, né, por conta da experiência que eu tenho tido. Desculpe se eu cortei vocês. Não, de jeito nenhum. A gente se meteu. Não, é porque eu Mas a lembrei, gente já vai encerrar. em relação aos livros do ensino médio, assim, do trabalho do ensino médio, né, assim, eu já estou há um tempo e eu digo assim que o meu trabalho com o ensino médio tem uns pré-vestibulares aí, olha, ensino médio. O ensino médio, ele é muito mais... você fica muito mais numa zona de conforto do que o fundamental. O fundamental é mais desafiador. Porque o ensino médio, eles entendem a sua linguagem, já estão numa fase, né, de desenvolvimento. Ele, assim, você fala o que você está falando aqui, talvez prenda a atenção deles, né? Você fala das coisas, historiografia, enfim. Se você dá uma aula expositiva e você consegue, se você for eloquente, você consegue atrair a atenção do seu aluno, é mais próximo. E o fundamental não. O fundamental você tem que ser muito criativo para você conseguir atrair, né? E aí eu digo que para o professor é mais cômodo ser professor, assim, pela minha experiência, é mais cômodo ser professor do ensino médio. Né? E assim, com fundamental desafiador, você tem que pensar em novas linguagens, em novas propostas. E nesse sentido, né, assim, os livros eu considero que sejam assim também, né? Você tem um texto básico, você tem lá no final o questionário e questões para o vestibular que você recortou e colou. Você foi lá nos diversos vestibulares, nos Enem, você recortou, colou, botou no final do livro, pronto, está pronto meu livro de ensino
E aí, eu penso assim que esses materiais para o ensino médio precisam passar por uma mudança assim, maior do que a do fundamental. O fundamental eu vejo assim, novidades, por mais que esteja a professora tendo uma estrutura, né, padrão, e que a gente vê coisas assim bem convencionais, tradicionais, existem umas propostas. Agora, com o ensino médio, existe muito essa coisa, esse engessamento, e nesse sentido, né, como por conta do vestibular, enfim, do que virá adiante, né, o vestibular, o foco vestibular, então, tanto assim, o que eu estou formando aqui, né, o que eu estou formando nesses 3 anos, o que eu estou construindo nesses 3 anos, né, como se o ensino médio fosse um apêndice, para mim é assim, né, um apêndice do fundamental, assim. Eu digo pela minha própria trajetória enquanto aluna, eu aprendi muito mais, né, lá no fundamental, as coisas que eu me fez, assim, me possibilitou uma aprovação na universidade pública foi uma base que eu tive no fundamental, porque para mim era muito mais atraente, né, aquilo ali dialogava muito mais comigo, né, distante, enfim. E aí, só para terminar aqui, em relação aos livros digitais, né, porque algumas editoras especificamente, essas 4 grandes, né, editoras que estão aí no topo, elas mostram para a gente recursos digitais, né, como eu falei, uma editora tipo PND, o livro digital, que eu podia lá colocar, incluir um material meu dentro daquele livro e salvar e produzindo material com estrutura de livro digital que já existia, achei um material maravilhoso. E assim, depois que você escolhe o livro, eu acho que assim, o grupo de história não escolheu o material dessa editora, ela tinha para todas as disciplinas, ciências, geografias, né? De história especificamente foi escolhido um outro livro, uma outra editora que não oferecia esse recurso. Agora, pela experiência, por exemplo, dos professores de geografia e de ciências que escolheram não por isso, mas calhou de ser da mesma editora, passado o processo de escolha, chegados os livros, né, no ano, chegou tudo bonitinho, mas o material digital não veio. Veio só o material físico. Eu acho, assim, não sei, acho que a professora Helenice, a professora Fábio poderia responder melhor como que está, eles eram como que funciona. Agora não vai ter mais. Agora no ensino médio não vai ter mais livros digitais. Mas a avaliação era desparcerada. O livro podia ser era tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 era só impresso e tipo 2 era o impresso digital. Então, os livros que eram tipo 2, caso o material digital tivesse muito problema, preconceito e problema mesmo de erro e tal, ele era desclassificado e essa coleção imediatamente passava a ser tipo 1, só impresso. Então, podia acontecer deles divulgar o material no assédio que eles fazem aos professores, com material físico, e depois não ser aprovado no PNLD e eles não apresentarem. Houve bastante exclusão de material digital. Bem, eu acho que nós já chegamos ao limite. Já estou na posição aqui. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Agradecer mais uma vez, né, a presença de todos, ao convite. A bela, assim, reconfortante e mais do que reconfortante, né, instigante ver a prática da gente. Você tanto como o próprio Luiz, eu estou me sentindo, por isso que eu não vou me aposentar, embora eu esteja, às vezes, me dá vontade muito de aposentar, com a realidade que está vendo aqui, principalmente na UERJ, mas vendo essas coisas, a gente volta de novo a acreditar que tem alguma coisa ainda a dar dentro da formação docente, principalmente, que eu acho que é o meu lugar cada vez maior. Muito obrigada.